todos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez falando sobre a doutrina dos espíritos. Esse tema é importante porque a filosofia espírita e a psicologia espírita nos traz informações bastante importantes sobre a destinação do nosso planeta e a finalidade de estarmos aqui encarnados. A doutrina espírita, ela diz que o nosso planeta é um planeta de prova e expiação, onde nós, espíritos, que erramos muito, espíritos e que nas nossas passagens anteriores cometemos alguns deslizes muito graves e esses deslizes geraram consequências. Então a doutrina espírita, ela ensina que é possível sermos felizes por estarmos tendo a oportunidade de passar por provas para evoluir e a santificante oportunidade de poder colher aquilo que plantamos. Só que a nossa colheita, ela foi extremamente desagradável. Então isso gera, lógico, uma colheita desagradável. A doutrina espírita e a psicologia espírita, porque o espiritismo é uma ciência, porque ele está ocupado na ampliação de consciência, de nós tomarmos consciência na geração de consequências daquilo que a gente faz e que hoje nós estamos tendo essa oportunidade de refazer na lei de causa e efeito. O Dr. Carl Gustav Jung, ele traz para a gente a informação de que tudo aquilo que você faz sem ter consciência do que você está fazendo, vira destino. Aquilo vai ser o seu destino. Por quê? Nós estaremos destinados a colher o que nós plantamos ou sofrermos diretamente a consequência daquilo que fazemos. Nós, espíritos aqui encarnados, podemos compreender que isso é uma felicidade, porque as religiões do passado, elas nos ensinaram que a morte é um suplício. Então, gerou um medo tremendo da morte, um medo tremendo de cair num lugar chamado inferno, onde nós seríamos supliciados por aquilo que fizemos. E a doutrina espírita, ela traz para a gente que a desencarnação não é a morte, a desencarnação, Kardec matou a morte, ela é uma oportunidade de nós voltarmos para casa recuperados daquilo que havíamos feito. Se nós pegarmos dois sujeitos que estão há alguns meses num quarto de hospital e um deles recebe alta porque se curou, nós ficamos felizes de ver esse irmão curado voltar para casa. Porque o planeta Terra, dirigido por um grande médico das almas, ele permite que nós possamos limpar a nossa alma através do corpo, que é um purgatório, como diz Allan Kardec na Gênese, e no livro O Céu e o Inferno também. Então, quando nós cometemos muitas atrocidades no passado, isso gera mancha, uma nódoa na alma, em que eu tenho a oportunidade de encarnar e passar essa nódoa para o meu corpo, eu materializo isso, e quando o corpo morre, eu uso o corpo como filtro, eu saio bem e deixo essa nódoa, esse câncer, esse tumor no corpo físico.
ou ele é extraído pela medicina, caso nós não estejamos também aproveitando a oportunidade que Deus nos concede, que Jesus nos auxilia a redimirmos isso através de uma atitude espiritual. Então não tem mais a morte como fim, como túmulo, como suplício, mas com uma liberação, uma alta que o grande médico das almas nos concede. E a partir daí nós podemos entender que é uma felicidade poder reconstruir. É uma felicidade entender, como diz Amélia Rodrigues, numa coleçãozinha de 4 livros que ela tem, que há flores no caminho, que por pior que nós tenhamos feito, o melhor que nós pudemos fazer até hoje foram 2 grandes guerras mundiais, estamos nos redimindo, nos reconstruindo disso através desse maravilhoso hospital, planeta, que nos concede a devida reabilitação, o devido remédio. Nós fomos agraciados por isso e podemos nos sentir felizes disso. A psicologia espírita, ela conseguiu um mérito que as filosofias do passado e as psicologias materialistas, elas não conseguiram, que é, na verdade, estarmos atingindo um grau elevado de consciência. A consciência de que somos espíritos eternos, a consciência de que tudo aquilo que eu faço, eu só não faço contra a humanidade, os crimes que cometemos contra a humanidade, na verdade, são crimes que nós cometemos conosco mesmo. E viemos para cá e com flores no caminho, porque passou um grande espírito aqui e deixou flores no caminho para nós que ainda somos espíritos em processo de recuperação, em processo de cura. Nós muitas vezes podemos entender que as pessoas, elas recebem o medicamento curativo e elas acham que aquilo é sofrimento, é dor, mas nós podemos ficar felizes quando nós passamos por um processo operatório, uma cirurgia profunda, e ficamos algum tempo na UTI, voltamos para o quarto, nos recuperamos, e apesar de todo o sofrimento cirúrgico, toda aquela situação difícil, nós saímos do hospital recuperados. É assim a felicidade que nós podemos viver de estar num planeta de prova e expiação, reconstruindo a nós mesmos, sujeitos a uma ampliação de consciência e a um devido conceito àquilo que nós chamávamos de sofrimento, de punição, e Kardec matando a morte, Kardec destituindo da gente as mentiras das religiões, nos diz que Deus é bom. E se Ele é bom e justo, tudo o que acontece conosco é bom e justo, porque estamos em reconstrução. Quando a gente está fazendo uma reforma num apartamento, na moradia da gente, vira uma bagunça, fica areia, ferramenta, mas depois que a gente termina, a gente percebe que valeu a pena todo aquele esforço, todo aquele trabalho de reforma e de reconstrução. Então, estudando profundamente a doutrina dos espíritos, nós vamos perceber que a felicidade está na cura, no processo que me permite expiar um passado infeliz e reconstruir a mim mesmo, que isso pode ser uma felicidade. O espírito amigo que escreve no Evangelho
segundo o Espiritismo, ela diz que nós devemos agradecer ao Senhor, nosso Deus, as provas e expiações que nós passamos. E devemos agradecer também aquelas pessoas que nos permitem passar por essa prova e expiação, que ela sabe que a vida é feita de pequenas alfinetadas e que estão no processo de cura do sujeito. Então, dentro da lei do Dr. André Luiz, em que ele diz que o espírito plasma no corpo físico todas as suas viciações, nós materializamos aquilo que dói na alma. E é muito mais fácil você lidar com uma dor no corpo físico e fazer a partir daí a devida cura, a devida assistência, e aí esse corpo morre, nós deixamos plasmado no corpo o nosso sofrimento, o nosso passado infeliz, o corpo como filtro, e nós saímos radiantes, voltamos para casa, lógico que para mais uma etapa longínqua, infinita, porque nós não morremos, nós somos imortais. Quando Kardec nos dá a notícia que o túmulo não é o fim, nós presenciamos a felicidade de ter uma esperança. O Espiritismo é a doutrina, a filosofia, a ciência da esperança, porque nós sabemos que quando o nosso corpo morrer, nós não cairemos num suplício, de que por pior que nós fizermos, por mais que nós tenhamos escurecido a nossa trajetória, sempre tem um clarêncio que nos recolhe, sempre tem uma claridade, sempre tem um pensamento de luz que pode reverter uma situação de nós estarmos ainda apegados à matéria e sentindo ainda os efeitos dessa matéria. E nós temos as casas espíritas que nos recebem e diz: olha, você já desencarnou, isso já não pertence mais a você, vamos buscar um outro caminho. Então a Amélia Rodrigues, ela dá essa notícia também para a gente de que há flores no caminho. Por que você está fazendo da sua vida uma travessia penosa, que as pessoas dizem: nós vamos na terra carregar a minha cruz? Ninguém carrega cruz, ninguém encarna para carregar cruz, porque Deus é bom. Nós encarnamos para que possamos aprender, para que possamos nos curar, para que possamos fazer uma reforma na alma da gente, para que a gente aprenda a agradecer a penicilina. Se nós estamos fazendo num pronto-socorro, fazendo um plantão, e entra uma criança com a garganta fechada, inflamada, sufocada, uma dor, um mal-estar, ela pode até morrer com aquilo, e nós damos uma benzetacil, vai doer, mas é o processo de cura que cada um escolheu. Deus não quer dar benzetacil para a gente, mas nós nos colocamos na situação de tomar uma benzetacil. A partir dessa ampliação de consciência que só a psicologia espírita traz para a gente percebe a felicidade de estar reconstruindo e de não estar num lugar de suplício. Estamos recebendo o amor que Deus tem por nós e todo o trabalho que Ele tem para a nossa reabilitação. Jesus conta na parábola dos trabalhadores da última hora, que somos nós, os reclamões, de que Deus ele pegou um terreno e plantou milhares de vinhas. Cultivou, cuidou, essa vinha cresceu, frutificou, e quando estava tudo prontinho, que nós não tivemos trabalho nenhum, ele manda um espírito de uma alta evolução, de uma grandeza muito grande, e esse espírito diz: olha, vem para a vinha, vai trabalhar, colhe a felicidade,
o vinho, o fruto da vida, para você se recuperar. Mas o que acontece com o sujeito? Ele reclama. Ele acha que Deus não é justo. Porque se Jesus conta, olha, pegou o camarada às 6 horas da manhã, você vai trabalhar o dia inteiro, eu vou te dar um denário. Ele trabalha o dia inteiro e ganha um denário. Mas na hora, ele se incomodou de ter um sujeito que trabalhou 1 hora, que é importante, senão o trabalho dele não vale nada, porque um colhe, outro pisa a uva para fazer o vinho, o outro embala o vinho. Se não tiver essa sequência na vida, para que você vai colher? Que é um grande escrito do Nicômaco, que é filho de Aristóteles, Ética a Nicômaco. Se não tem quem usa o que eu faço, o que vale eu fazer? Então, na parábola dos trabalhadores da última hora, nós temos todo esse preparo que Deus teve quando Ele pediu para Jesus construir a terra e receber a gente endividado, com manchas, nódoas na nossa alma, e Ele nos recupera. Mas a gente reclama. Nós não estamos felizes com essas oportunidades que nós recebemos de remissão da nossa vida. Isso é uma felicidade. Nós podemos ser felizes com isso. Como diz a psicologia da Joana de Andes, que é uma ampliação da psicologia do Dr. André Luiz, que é uma ampliação da psicologia espírita. Então precisamos nos ocupar de estudo, de reflexões, no sentido de que a verdadeira felicidade é eu poder me reconstruir através de experiências, através de ensinamentos que eu vou colhendo. É importante a descoberta e o acordar para a doutrina dos espíritos, porque só ela nos dá isso. Só ela permite esse reerguimento espiritual. Não adianta querer reclamar, não adianta, porque você está colhendo o que você plantou. Já pensou se não fosse isso e nós estaríamos sentenciados ao suplício, à vida eterna, eternamente? Não. Não, o Pai não faz isso com os seus filhos. E quando nós encontramos a dita que a felicidade não é desse mundo, vai depender da relatividade que você coloca nesse conceito de felicidade. E se o espírito acha que felicidade é ele viver as coisas da matéria e ser farto da matéria, é lógico que ele vai encontrar uma dificuldade. Ele vai ser esse trabalhador que trabalhou o dia inteiro, mas que reclama em função do outro. Cuida da sua vida, deixa o outro. Faz o que você veio fazer nesse planeta. Executa a tua tarefa com amor, com carinho. Não cria discórdia, não reclama do outro. Concentra na tua trajetória e, concentrado na tua trajetória, faz o bem àquele que se machucou lá atrás e que agora te pede uma ajuda, um socorro, como a parábola do bom samaritano. Que nós possamos entender que somos todos aves feridas, né? Como diz a Nancy Pullman, naquele livro em que ela diz que o livro chama assim, As Aves Feridas na Terra Voam, porque ela pega aqueles espíritos encarnados com deficiências grandes que a gente encontra na casa André Luiz, e ela sonha, ela vai trabalhar ainda com esses espíritos na espiritualidade e eles não estão deformados. O corpo é que dá um limite para o espírito, para que ele tenha um aprendizado, para que ele não possa acumular na sua ficha criminal ainda maiores crimes. Tudo é sábio na natureza divina e nós precisamos atender a essa sapiência
Precisamos entender essa oportunidade que Deus nos concede de encarnarmos num planeta de prova e expiação e, a partir daí, construirmos uma maneira diferente de agir, ampliar a nossa consciência, tomar a consciência de que somos espíritos encarnados. E não encarnamos para carregar cruz, nem pagar dívida, nem dever. Encarnamos para crescer, nos reformarmos, mudarmos a nossa atitude perante a vida, destruindo o materialismo, o orgulho, o egoísmo, e a partir daí nos entendermos como irmãos. Não importa se uns têm mais melanina na pele do que outros, né? O Amabis e o Matos, eles trouxeram uma informação que não existe raça negra, raça amarela, raça vermelha, existe raça humana, mas dotados mais ou menos de uma composição química que dá um tom na pele diferente. E que isso também é um processo de construção da felicidade. Nós podemos dizer, mas é muito sofrimento. Não é sofrimento, é reconstrução. E aí nós podemos entender que nós espalhamos em outras passagens desgraçamos muitas vidas, muitas pessoas, e essa aqui nós estamos tendo a oportunidade de atingir a graça de Deus. E pela graça de Deus, nós vamos passando pelos nossos processos curativos da alma, que nada mais é do que um purgatório. Purgar aquilo que está na alma através desse instrumento, dessa ferramenta que nos é concedida, que nós chamamos de corpo físico. Então fica a mensagem, não que a felicidade é relativa, não é. A felicidade é na ampliação de consciência, que você está numa oficina sagrada, num hospital sagrado, que o grande médico das almas dirige esse hospital, e que você está tendo a gratificante oportunidade de colher o que plantou. Isso não é sofrimento, não é punição, é justiça. E a partir daí, na relação de estímulo e resposta, eu sigo um estímulo, tenho uma resposta desagradável, eu abandono aquele estímulo e vou começar a estimular para o bem, para que eu tenha respostas agradáveis. Os espíritos da codificação, os mensageiros, eles agem dessa forma. Essa psicologia, que é a primeira, que é estímulo e resposta, que é comportamental, porque nós não entendemos ainda uma outra forma de dizer: eu sigo um estímulo, tenho uma resposta agradável, eu repito esse estímulo. Estamos nisso ainda. Alguns de nós já conseguem responder de uma forma mais clara quando eu tenho um estímulo para o bem, que a ciência e a doutrina espírita vêm ensinar isso, e aí eu tenho uma resposta boa, agradável espiritualmente. A partir daí eu tenho a tendência de repetir isso no meu processo construtivo da felicidade. Estamos construindo, como diz Emmanuel na sua excelente participação na nossa vida, nós estamos a caminho da luz. É impressionante a gente estar lendo isso, porque estamos a caminho da luz, não estamos na luz ainda. Ainda precisamos de um Clarencio, a claridade que vem, ilumina, precisamos despertar para o Espírito, Amélia Rodrigues, que ela diz: há flores no caminho, aos espíritos que cercam a nossa caminhada de boas vibrações, de bons conselhos e, acima de tudo, de esperança. Muito esperança, que estamos na construção da felicidade. E com a oportunidade de construir a felicidade, nós podemos nos sentir felizes por isso.
Muito obrigado, muita paz a todos e que sejamos, acima de tudo, pacientes. Muito obrigado e muita paz.